Podcast. Perfeito para Japeri. Perfeito para Japeri. Vem. Tá só começando. Meu nome não tá aí. Tá só começando. Meu nome não tá aí. Perfeito para Japeri. Vem. Podcast Perfeito para Japeri com Nael Rodrigues. Olá pessoal, aqui é Nael Rodrigues e hoje nós vamos começar um podcast Perfeito para Japeri. Você vai conhecer histórias inspiradoras e nós vamos conversar com várias pessoas que moram aqui na cidade de Japeri. Vamos falar hoje com uma pessoa que é empreendedor da cidade. Automaticamente você já deve ter visto pelas ruas aí o nome dele, Zuzu. Nós vamos conversar com ele e você vai acompanhar tudo aqui conosco. Zuzu, muito bom ter você aqui. Já quero te agradecer aqui por participar desse podcast conosco. E o povo quer saber, primeira pergunta, o que é, por que Zuzu, de onde vem esse nome, como começou? Fala um pouquinho. Nathanael, primeiramente te dar boa noite, te agradecer por estar aqui, para dando essa oportunidade para me estar falando um pouquinho da minha história para o pessoal de Japeri. Quem não me conhece, conhece pelo nome e não sabe quem sou eu. Então, hoje, o apelido Zuzu, Nathanael, veio muito tempos atrás. Minha mãe que colocou esse apelido. Foi de uma novela que tinha ela me contando, eu não sei muito bem, mas ela me contava sempre isso, que era de uma novela, uma pessoa que chorava muito. E eu sempre fui dessa chorona, quando ela chamava atenção, me chamava atenção e eu chorava muito. E até hoje eu me emociono muito, muito fácil. Então, hoje, meu apelido Zuzu é por isso, de uma novela que eu não lembro qual é a novela, só ela que falava. E até hoje, às vezes, quando toca em assuntos, eu me emociono muito fácil. Então, o apelido Zuzu veio disso, de uma mulher da novela que chorava muito. Mas fala para mim aqui sobre o primeiro trabalho, o primeiro empreendimento, como foi isso, Zuzu? Nathanael, meu primeiro trabalho foi há uns tempos atrás, mais ou menos há 20 e poucos anos. Eu comecei com um bicicletário que se chamava Ciclo da Bés. Era ali, eu comecei a mexer com bicicleta, saía da padaria e ia ficar sempre vendo o rapaz mexer, um amigo meu, e comprei aquele ponto. E comecei a mexer com bicicleta. Saí da padaria e comecei meu primeiro negócio. E o meu primeiro negócio foi o Ciclo da Bés. E depois dali foi interessante porque eu saí do aluguel quando eu fui para o meu primeiro negócio próprio. Foi minha tia que me cedeu um espaço. Ali eu montei uma lojinha, eu peguei um empréstimo na época e montei uma lojinha e passei meu Ciclo da Bés para essa lojinha própria. E ali eu comecei e foi deslanchando no meu trabalho aí, que até hoje, graças a Deus, eu estou aí. Bem, nesse período, de repente, nós não tínhamos conhecimento aqui do município aqui sobre a cidade dormitória, sobre o desenvolvimento em si do município de Japeri. Você não tinha ideia do que, de repente, você estava iniciando. Já tinha mais ou menos uma ideia do que seria o futuro do Zuzu, assim, será novo. Começa um empreendimento, sai da padaria, entra na bicicleta lá e começa a aprender. E daqui a pouquinho vem uma loja. Aí começa a ter a responsabilidade agora de começar a desenvolver algumas coisas. Você não tinha noção do que era o município. Não tinha noção nenhuma. Ali eu comecei muito novo na minha vida profissional. Eu trabalhava numa padaria limpando chão e forma. E ali eu ficava vendo o meu amigo consertando bicicleta. E ali eu fui crescendo, olhando as pessoas trabalhando. Só que eu não imaginava a proporção que ia tomar. Então, ali foi um primeiro trabalho sem saber o que ia vir aqui na frente. E graças a Deus, sempre trabalhando com dignidade, com muito esforço, que eu sempre fui muito esforçado. Quando eu montei meu primeiro bicicletário, meu próprio, eu botava peças de bicicleta para vender, comecei a colocar peças, saí do conserto, botei conserto e peça. Então, ali eu sempre tive o dom de administrar uma lojinha e ali foi crescendo e graças a Deus estamos aí empreendendo dentro da cidade. Você é uma pessoa muito séria, muito centrada naquilo que você se propõe a fazer. Mas naquele tempo, de repente, não sei como é que era a vida, né? A dificuldade que, de repente, você como morador do município enfrentava, a relação da família, sei se o pai trabalhava. Quanto mais ou menos você começou esses negócios? Como é que é? Você pegou dinheiro emprestado? Como é que foi? Nathanael, foi mais ou menos isso. Eu, graças a Deus, eu tenho uma família por trás de mim. Não cresci sozinho, tá? E nesse meu primeiro negócio foi a ajuda da família.
A família pegou um empréstimo para mim, amigos. Eu lembro até hoje que teve um amigo que doou telha e cimento para mim. Ele via da minha correria ali, do meu esforço. Então, sempre fui bem quisto dentro do meu bairro. Então, ali eles viam o meu esforço e a minha família me ajudou. Mais ou menos, quanto foi o valor que você começou lá com esse teu empreendimento lá na loja da sua tia? Olha, Antônio, naquela época foi, acho que, se eu não me engano, foi R$400. 400 reais. Naquela época era muito para mim, né? Eu vim de uma padaria ganhando R$5 por dia, 35 na semana, para tu pagar 400. Então, para mim, ali naquela época ali de uns 15 anos, para mim era muita coisa. Para quem não tinha nada para iniciar um negócio, eu acho que é muito dinheiro. Ainda mais naquele tempo, que de repente o salário era lá 640 no tempo, 340, não sei qual tempo é isso, mas para quem tem uma visão de empreendedorismo, quem tem a visão de colocar, né, tirar a necessidade do povo e empreender, basta você ter um mínimo boa vontade. Você que está assistindo aqui o podcast Perfeito para Japeri, nós estamos conversando com ele, Zuzu, Thiago Debes. Bem, lá atrás teve alguns amigos que de repente não acreditavam, né? E você, depois, você começou a montar a estrutura. Como é que era? Já teve muita negatividade? As pessoas falaram que você não ia dar certo? Teve, Natanão. Isso aí eu já passei por muito na vida aí. Eu fui já chamado até de louco por algumas pessoas. Mas, graças a Deus, eu conheci uma pessoa há 20 anos atrás que não deixou acontecer de entrar isso na minha cabeça, de trabalhar, que foi minha esposa, que depois que a gente viemos para a praça, para a barraquinha de açaí, ela ali trabalhando comigo até 2 horas da manhã, e ela veio trabalhando comigo esse tempo todo, e graças a Deus, é o que eu falo, é muito importante a família, e não consegui nada sozinho. Eu tive o apoio da minha família sempre, da minha mãe, do meu irmão, do meu pai, e principalmente da minha esposa, que estava ali diariamente comigo, trabalhando até as 2, 3 horas da manhã. Quando você olhava ali a sua esposa ali, trabalhando contigo, lutando, o que você pensava em que ela fosse no futuro? O que você pensava em dar para ela? Porque às vezes a mulher rala tanto com a gente tem pessoas que começam um projeto, a primeira coisa que eles fazem é deixar a mulher de lado. E você é diferente, você realmente, a tua base toda foi sua esposa, né? Trabalhando no tipo que você falou que até 2 horas da manhã, como é que era isso? Fala um pouquinho como é que era a vida de vocês dois. Isso, né? Quando a gente tem uma família mesmo, pensa em melhoria da família, dos filhos. Legal. De ter os teus filhos num colégio bom, de dar um conforto para os seus filhos, uma casa. Eu sou pai de 4 filhos, eu sou casado há 20 anos com a minha esposa. Qual o nome da esposa? O nome da minha esposa é Lília. O nome dela é Rosali, mas conhecida como Lília. Todo mundo conhece ela como Lília. O nome do meu filho mais velho é Marlon. O nome da minha filha, depois do Marlon, é Tiffany. Depois vem o Tiago e depois vem a Lara. Estamos bem estruturados, graças a Deus, por conta de trabalho, que é o que a gente confia, que a vida não é mole, não é fácil. A gente trabalhou muito. Eu trabalhei em Queimados, trabalhei em Gelo Pedreira, trabalhei em Nova Iguaçu, trabalhei em Mesquita. Então, minha vida toda não foi fácil. Me vê aqui, não conhece minha trajetória, mas minha trajetória foi muito difícil. Muitos problemas. Não pensa que foi fácil, mas não foi. Foi muito difícil, mas graças a Deus eu tinha minha família por trás de mim, me ajudando, me apoiando todo momento. Como é que foi realmente que você conheceu a sua esposa? Você falou tão bem dela, você falou que essa guerreira que está... Mas como é que você conheceu de fato ela? Você viu ela? Onde é que você viu essa mulher assim? Natanael, vou te falar, foi uma história que, meu Deus, foi esse tempo aí, conheci ela lá na festa da prefeitura. Essa festa famosa que a gente tem da cidade. Foi a mulher que eu escolhi para minha vida, para movimentar a minha vida. Foi a mulher que eu escolhi. Foi inusitado, mas graças a Deus deu certo. Foi Deus que me enviou aquela mulher ali. Eita, que maravilha! Olha, nós vamos entrar no detalhe onde você sai ali, praticamente de um bairro e traz a sua vida agora para o centro do município aqui de Gelo Pedreiro. Essa transição teve uma história. Como eu falei lá no início, né, todo mundo conhece, assim, passa pelas ruas da cidade, conhece o nome Zuzu, mas não conhece a história por trás do nome. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como surgiu aí essa empresa Zuzu? Como é que foi sair de lá e vir para o centro agora
estabelecer aqui o nome e a empresa. Assim, fala um pouquinho como foi a história por trás disso tudo. Antes de eu vir para a praça, Nathanael, eu trabalhava nesse bicicletário e esse bicicletário eu fechei e montei uma sorveteria. E nessa sorveteria, eu trabalhando com sorvete, o meu tio, que ele é policial hoje, que é o Toledo, ele trabalhava lá no centro e ele veio com essa novidade de açaí, falando comigo, pô, Zuzu, tem um negócio vendendo lá igual sorvete chamado açaí, vou trazer para você experimentar. E ali a gente começamos uma sociedade, eu saí dessa lojinha lá da minha tia e vim para a praça, numa barraquinha de madeira que a gente construímos. O meu tio conhecia o Bill, que é muito conhecido aqui, verdade, que mexe com madeira, móveis. Então ele fez ali a nossa primeira barraquinha de madeira. E ali a gente começamos a vender açaí. E quem trouxe o açaí para Engenheiro Pedreira, na verdade, foi meu tio. Isso aí eu não posso deixar de falar, agradecer, porque ele me colocou. É o Toledo, Marcos Toledo. Ele que trouxe esse açaí para cá, para Engenheiro Pedreira. E ali, como que aconteceu? O açaí do Zuzu. Ele sabia que eu era muito conhecido na cidade, que eu tinha muitas amizades, e ele falou, vamos botar açaí do Zuzu. E deu certo, cara. É o que me levantou na minha vida, é o que fez eu fazer minha casa, construir minha família. Então... Se tornou um ponte o Zuzu. Eu lembro que algumas pessoas aqui no próximo à cidade falavam, se tornou um ponte, assim, vamos tomar um sorvete no açaí do Zuzu. Ninguém conhecia. É verdade. Então, a gente começou a fazer aquele açaí ali, a gente aprendemos e a gente começou a vender, o pessoal começou a gostar e foi uma febre naquela época, quando a gente trabalhava na barraquinha. E tem uma história muito interessante que eu gosto de falar também desse dia que a gente trabalhava na barraquinha, que eu falo as dificuldades que a gente teve ali naquela época. Eu ia, Nathanael, para Nova Iguaçu, para Otávio Tarquínio, que tinha um laticíniozinho lá, comprar fardo de açaí para trazer. Eu ia de trem naquela época. Eu trazia 35 quilos nas costas, dentro do trem. E tem uma história muito interessante também, que naquela época eu vi dentro do trem lotado, que eu ia à noite, que a gente abria a barraquinha à noite, e naquela época vinha um trem muito cheio. Até hoje bem cheio, né? Mas eu vinha com aquele fardo de açaí entre as pernas e aquele fardo vazando, o açaí é roxo, e o pessoal me zoando que eu estava menstruado, e ali eu não desistia da minha história, e ali eu vinha com fardo de açaí. E eu falo isso para as pessoas, minha vida nunca foi fácil, sempre foi trabalhando, dando dignidade para minha família, sustentando meu filho, minha esposa ali comigo, do meu lado. Então, eu tenho essa história muito para contar, que as pessoas não conhecem. Acham que eu vim já de família rica e não vim, foi muito trabalho. Quem me conhece na cidade sabe que tem essa história aí muito boa para ser contada, para passar para as pessoas que estão querendo empreender, que montar o teu próprio negócio. Não é fácil, mas tem que persistir. Tem que acreditar também, né, Zuzu? Isso. Tem que acreditar e não desistir. Persistir, acreditar e não desistir. Na verdade, o empreendedor sempre vê a necessidade em algo e ele tenta mudar a história aplicando conhecimento, aplicando o que ele tem de bom para a sociedade, atender a sociedade. Parabéns pela sua experiência que você teve e você falar um pouco para a galera sobre essa experiência agora de ir para Nova Iguaçu, voltar as pessoas te zoarem do trem cheio, subindo para Japeri. Realmente é uma história interessante. A gente sabe que na cidade de Japeri é uma cidade praticamente dormitória, e sabemos que muitos empresários, muitas pessoas que se formam aqui, às vezes saem daqui para prestar o serviço fora do município. Você foi diferente. Você começou uma trajetória na padaria, depois na bicicletária, depois para a praça, o Zuzu, e agora você começa a se tornar uma referencial como empresário na cidade. Qual é a cabeça que você tem agora como empresário, gerando emprego para a cidade agora? Hoje, Nathanael, hoje a gente está nessa caminhada aí, indo para todos os bairros, e eu falo que hoje o principal de tudo é o emprego, é dar dignidade para o povo. E hoje é o que a gente vê aqui que não acontece dentro da cidade. Hoje a maioria das pessoas aqui, mais de 70% da população, está desempregada. Então, hoje a gente precisa de dar emprego para essa cidade, as pessoas ir trabalhar, trazer o seu pão de cada dia, trazer a dignidade para dentro de casa.
E hoje eu faço isso. Hoje eu tenho para mais de 80 funcionários e hoje todos os meus funcionários moram em Engenheiro Pedreiro de Japeri. Então, hoje é preciso fazer isso, é dar dignidade para o povo. Bem, você, então, por exemplo, você acabou de falar sobre dignidade aqui. Nós sabemos que no município, você mora no município, viveu praticamente uma vida sofrida, praticamente uma vida digna. Porque dignidade quer dizer você ter o seu próprio recurso e você poder comprar, adquirir com o seu próprio recurso. Quando você fala de dignidade, você tem 80 funcionários aqui, e os seus funcionários, você acha que o principal objetivo da dignidade é o trabalho da cidade, o cara ter o trabalho, é isso? Isso, né? Eu acho que é o principal de tudo, né? Para a gente chegar a ter uma postura dentro de casa, é ter o trabalho, é ter o teu salário, é ter o dinheiro todos os dias ali trabalhando, digno. Então, acho que o fundamental de um pai de família, de uma mãe de família, é o trabalho. Acho que não tem outro caminho diferente a não ser o trabalho. É verdade. Eu acho que hoje o trabalho é tudo, é o início de tudo. Tá certo. Cara, que perfeita essa situação que você falou. Você falou agora que tem 80 funcionários, mas isso começou com açaí? Como foi isso? Não, Nathanael, não é só o açaí, eu tenho também um laticínio. Entendi. E vou contar uma história como que eu montei esse laticínio. Esse laticínio também foi por conta do açaí, de ver a dificuldade dos barraqueiros. Eu sempre trabalhei ali na barraquinha de açaí e ali eu vi a dificuldade dos meus amigos que trabalhavam em barraquinha de cachorro-quente, hambúrguer, vendendo ali, de eles trabalhar até de madrugada, até 2 horas da manhã e ter que acordar cedo para ir comprar mercadoria. E ali eu vi a dificuldade dos meus amigos de trabalho. Então ali eu tive uma ideia de montar um pequeno laticíniozinho que era só de entrega. Na verdade, você também passava por isso também, né? Sair de madrugada. Passava. Eu trabalhava até 2 horas da manhã, chegava de manhã, acordava cedo, ia para o Ceasa e voltava. E ali eu comecei a trabalhar no laticínio, que foi essa parte que foi no quiosque também, deixando bem claro que foi naquele quiosquezinho que tinha na praça ali, mais ou menos 2x2 ou 3x3, aquela lojinha. E ali eu vi a dificuldade dos meus amigos barraqueiros. Então, ali eu fui trazendo mercadoria para eles, vendia para eles 6 horas, entregava para eles a mercadoria até 6 horas, depois passava a noite na madrugada cobrando, que também tinha barraqueiro que não tinha o dinheiro para investir, eu dava essa oportunidade para eles de comprar e depois pagar, e eu passava ali 2, 3 horas da manhã, pegava o dinheiro e dali eu ia direto para o Ceasa de novo, comprar mercadoria para ter a mercadoria no outro dia para eles trabalhar de volta. Interessante. Então você fazia essa transição e ajudava os barraqueiros aqui do município assim, a desenvolver também o negócio deles, era isso? Então? Isso. Quando eu comecei no laticínio foi isso. Descia 2 horas da manhã para cobrar eles, depois ia para o Ceasa. E ali foi um trabalho muito cansativo. Por isso que eu cheguei aonde eu cheguei, graças a Deus. Josu, você falou que dormia 2 horas da manhã e cedo ia buscar lá no Ceasa lá o material. Cedo que horas? Como era a comunicação? Naquele tempo tinha WhatsApp? Como é que funcionava? Olha, Nathanael, naquela época eu saía mais ou menos umas 2 horas para ir para casa e acordava 4 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã para descer para o Ceasa. Então ali era cansativo demais, mas só que no outro dia eu dava uma descansada. E a comunicação naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular de foto, não tinha nada disso. As pessoas jogavam a listazinha por debaixo da porta do quiosquezinho, e ali quando o rapaz ia abrir o quiosque de manhã, ele me ligava e me falava qual era a lista, e ali eu trazia a mercadoria para os barraqueiros. Dificuldade mesmo, foi uma dificuldade tremenda. E ali, Nathanael, eu comecei a tomar uma proporção do quiosque, eu tive uma oportunidade de sair do quiosque e vir para uma lojinha onde é a loja de açaí. E também eu falo isso, deixo muito claro também para as pessoas que estão começando, para não ter medo de investir. Porque lá naquela época lá eu comecei com um aluguel, era um aluguel de R$400 e eu passei para 10 vezes mais. Eu saí do quiosque e fui para uma loja de 4.000 e ainda tinha luz para pagar, ainda
tinha várias outras coisas. Então, eu nunca tive medo de investir o meu dinheiro. Graças a Deus, eu fui sempre corajoso nisso aí. Eu e minha esposa, claro, né? E graças a Deus estamos aí empregando, dando emprego para o município aí. A gente sabe que o empresário ele tem aquele dom de olhar o problema e entregar uma solução para aquele problema. Como você enxerga isso hoje, agora também na política? O que você vê os empresários e a política? Como é que você consegue enxergar isso? Hoje, falando assim, por que eu estou entrando para a política, Nathanael, é porque a gente, empresário, está vendo a cidade abaixando a economia. Eu nunca pensei em vir a candidato a nada. Só que desde o momento que a gente só fala mal, fala e precisa de melhorar, a gente tem que se expor para melhorar aquilo ali. Então, hoje eu estou entrando para a política para isso, para aumentar a economia da cidade, para fazer girar, dar emprego para as pessoas daqui. E é o que a gente precisa, dar dignidade para o povo. E hoje a gente não vê isso acontecendo. Tanto é que você está vendo aí banco indo embora, loteria se fechando. Então, hoje, se eu não tomar uma iniciativa, daqui a pouco é minhas portas que estão se arriando. Daqui a pouco é os 80 funcionários que estão indo para a rua. Então, hoje, se a gente não tomar partido disso, de melhorar a nossa própria cidade, ninguém vai melhorar. Então, hoje é o que eu falo para todo mundo, eu tenho muito a perder por isso, de chegar, sair do meu comércio para entrar para uma política que hoje no nosso município é muito mal falada. Então, hoje eu estou entrando para a política por isso, para movimentar a economia na cidade que a gente está vendo se acabando. Os políticos tirando a economia da cidade, de dar emprego para as pessoas de fora, de os próprios políticos morarem fora, não gastar R$1 nos mercados, nas lojas, nas lanchonetes da cidade. Então, quer dizer, hoje, se eu estou achando ruim isso, a dor que eu estou sentindo, eu estou me prontificando para estar melhorando a cidade. Na verdade, você quer mostrar agora que você pode ser um excelente funcionário da população, em prol da população de Japeriense, é isso? Com certeza. E eu falo para as pessoas, quando eu vou conversar, que hoje Japeri não precisa de um político, precisa de um administrador. Ali precisa de administrar corretamente a prefeitura. Então, hoje é o que nunca passou, tá, pela prefeitura, um administrador. Hoje precisa de uma pessoa com um coração bom para olhar para o povo de Japeri. É governar para o povo, não para o bolso, que é o que está acontecendo aqui na cidade. Bem, você conhece muito o município onde você mora, onde a tua trajetória foi praticamente um sucesso, mesmo sabendo da indignidade que os governantes anteriores fizeram com a população. E você é novo na política, né? Por que daria certo? Em quem você se inspira, Dudu? Fala pra gente. Hoje, Nathanael, eu me inspirava muito no Serginho Meneghelli. Aquele cara ali, eu acompanhei ele muito tempo, eu vi que ele mudou o município de Colatina. Verdade. Aquele cara ali, um exemplo de político. E agora eu estou acompanhando o Zema, que é do Partido Novo, é o governador de Minas Gerais. Ele tem mais de 400 lojas e ele saiu da vida empresarial para ir para a política. E ele mudou a história de Minas Gerais. Tu vê lá a história dele, ele mudou. Teve prefeito que se suicidou pela má administração do PT. Então, hoje, eu me espelho nele. É de gerar emprego. Hoje, ele, no último semestre, ele gerou mais de 140 mil empregos dentro de Minas Gerais. Então, é o que eu sempre estou falando, é do emprego, é da dignidade para o povo. É aí que a gente vai girar a economia da cidade aqui. É de dar emprego para as pessoas. É o que o governo não faz. É o que a gente precisa. É de dar emprego para o dinheiro do município girar aqui dentro. É o que ele está fazendo lá em Minas Gerais e pode dar certo aqui. Se lá deu certo, por que não vai dar? Dudu, parabéns. Você está certo da tua forma de pensar. Não tem como desenvolver a cidade, né, a economia da cidade, se não gerar emprego. Né? Em relação ao município, tomei conhecimento que algumas empresas estão indo embora da cidade. Como é essa relação assim, das empresas com o governo? Como é que está isso aqui no município? Hoje, quem mora aqui na cidade está vendo bancos fechando, loteria indo embora, os comércios, pequenos comércios indo embora, por isso que não tem emprego para as pessoas daqui, não tem dinheiro girando dentro da cidade.
Como que as pessoas vão gastar dentro do comércio se não tem o dinheiro, não tem o emprego? Eu acho que o principal é isso, por isso que eu bato muito na tecla do emprego, da dignidade. Hoje, para a gente movimentar aqui o dinheiro, tem que ter emprego. Então, hoje, o governo não faz isso, faz ao contrário. Eles fazem ao contrário, eles dão emprego para pessoas de fora. Os próprios políticos moram fora. Então, hoje, não tem como a cidade crescer dessa forma, sem ter pessoas empregadas dentro do município. Hoje, a gente precisa de pessoas que estão empregadas, estão gastando dinheiro aqui dentro do município. Hoje, como que o banco vai ficar se ninguém deposita dinheiro, se ninguém movimenta ali o dinheiro? O próprio governo não investe no banco. A nossa vida empresarial aqui está muito difícil, que o governo não ajuda. Não tem nem investimento, nem um incentivo por parte do governo. Não incentiva a população, não dá emprego, não incentiva o comércio, não tem eventos para as pessoas trabalharem. Então, hoje aqui o comércio está jogado, as traças. Hoje a gente não é ouvido pelos governantes, eles acham que ganhou, vira as costas, vai para dentro da prefeitura e se tranca. E hoje tem que ser ao contrário, desde o momento, isso que eu falo para todo mundo, desde o momento que tu se candidata a alguma coisa, a prefeito ou a vereador, tu está se candidatando, sendo empregado do povo. Tu tem que trabalhar para o povo, não é virar as costas para o povo. E eles hoje, tu vê aí nas eleições aí, eles ficam trancados aí 3 anos, quando é o último ano, eles saem para a rua para pedir o voto, para pedir às pessoas para confiar. Como que as pessoas vão confiar? A população está cansada disso agora. E acontece, tu vê aí, hoje eu estou indo, visitando, e está difícil de falar de política. Hoje os políticos daqui deixou a cidade muito mal falada. Hoje a gente, quando vai pedir ajuda fora, todo mundo fala que ninguém cumpre aqui. Tu pode ver aí que a gente teve uma UPA para ser montada e sumiram com o dinheiro da UPA. E a UPA não foi montada, é um absurdo. Tu vê ruas que tá no papel que está asfaltado e não tem asfalto. Então, quer dizer, hoje a gente tem que mudar a cara da cidade. A gente, quando vai falar de Japeri, só vem coisa ruim, falando de coisa ruim. Hoje o que a gente tem de melhor aqui é as pessoas, Nathaniel. Tu vê aí a dificuldade dessas pessoas. Às vezes de madrugada ali eu vejo pessoas no ponto do ônibus para pegar um ônibus, uma fila na chuva, e tu vê que as pessoas querem trabalhar. Só que quando essas pessoas vão lá para baixo, pega trem cheio e não tem uma facilidade de ir para o teu trabalho. Hoje tu vê aí, a cidade não tem nem ponto de ônibus. Tu vê as pessoas na chuva esperando a condução, trem lotado, a condução do trem, tudo dando defeito. Então, hoje, o que a gente tem mais de importante aqui é as pessoas, o povo japeriense. E eu falo isso porque eu cresci aqui na cidade, aqui. Eu sei da dificuldade deles. Eu estou aqui na praça, aqui, trabalhando há mais de 20 anos. Eu vejo a dificuldade do povo daqui. O povo daqui é batalhador. Olha o tanto de tempo que eles passam dentro da condução para ir trabalhar lá na cidade, lá no centro. Então, hoje, eu volto a falar, tem que dar emprego para essas pessoas, para dar dignidade. Quem trabalha lá embaixo, dar um transporte de qualidade para essas pessoas. Hoje tu vê aí o nosso transporte aí há anos e anos que não é mudado, é sucateado. Então, hoje a gente precisa disso, de acabar com a politicagem para dar dignidade para o povo. Você falou que o que Japeri tem de melhor são as pessoas. Pessoas de palavra, Nathaniel. A gente vê aqui pessoas indo lá para baixo, trabalhar lá embaixo com um carro grande e não tem a oportunidade de estar trabalhando aqui dentro da cidade. Hoje a gente vê pessoas qualificadas indo lá para baixo e não tendo essa oportunidade de estar trabalhando na própria cidade. Hoje é o que a gente precisa disso, de dar oportunidade para essas pessoas, de ela trabalhar na própria cidade. Então, está acontecendo muito disso. Então, a gente precisa parar para pensar e trazer essas pessoas para dentro do município para trabalhar para o seu próprio município. E hoje eu peço para fazer uma pesquisa sobre mim. É muito difícil falar bem de mim, mas eu peço às pessoas, Nathaniel, para fazer uma pesquisa sobre mim, perguntar se eu sou bom dentro de casa, se eu sou bom dentro do meu comércio, com meus funcionários, se eu sou bom dentro do meu bairro. Eu sempre estou falando isso. Porque se eu não for bom dentro da minha casa, dentro do meu comércio, dentro do meu bairro, eu não vou ser bom para ninguém para fora. Então eu peço
que essas pessoas façam essa pesquisa sobre mim. Eu desafio isso, quero ver as pessoas fazendo isso. Faz uma pesquisa sobre as outras pessoas, ver esse desafio. Bem, Josu, assim, as pessoas dizem que você não é político. Como você vai administrar a prefeitura, a cidade? Como é isso? Hoje, Nathanael, quando eu falo sobre a política, eu olhando daqui de fora, eu não vejo político aqui. Os políticos aí, para mim, político é como se fosse eu na minha área empresarial. Eu cresci na minha área empresarial. Saí de barraquinho e montei uma empresa. E hoje tu olha aqui para a política aqui, tu não vê político que cresceu na política, politicamente. Tu não vê. Todos eles veio 4 anos, 8 anos e morreu ali politicamente. Hoje não consegue ganhar para mais nada. Por quê? Por uma péssima administração. Porque é isso que acontece. É a politicagem que eles têm. Tudo para eles é a politicagem. Então, hoje eu falo, hoje a gente precisa de governar para o povo. Desde o momento que tu venha se candidatar a prefeito e vereador, tu tem que se candidatar, ser empregado do povo, trabalhar para o povo. E não trabalhar pela politicagem, fazer politicagem. Eu acho que o município precisa disso. De um administrador e não um político. Porque político passou vários aí. E ninguém deu jeito na cidade. A cidade tem aí 32 anos aí, tu ainda vê ruas com vala negra no meio da rua. Então, acho que para mim não existe políticos aqui. Político, para mim, seria se ele crescesse politicamente. E eu acho que nenhum deles cresceu politicamente dentro de Japeri. Mas você está vindo a pré-candidato a prefeito. Por que você não optou para vir a vereador, e a função de fiscalizar? Hoje, muitas pessoas me perguntam isso. Pergunta por que eu não vim a vereador primeiro para depois vir a prefeito. Porque eu estou andando na rua e estou vendo a indignação do povo. Hoje o povo está insatisfeito com o governo. Eu vou te dar um exemplo. Na eleição passada, tu vê o voto nulos e branco foi maior do que a eleição da própria prefeita. Então, quer dizer, a maioria está insatisfeito com o que está vendo. Então, hoje, a gente está vindo para isso, para mudar, para tirar essa má impressão do povo. Eu estou vindo a pré-candidata a prefeito para representar o povo. Hoje, tem mais de 21 mil votos nulos e brancos, que as pessoas não querem nenhum desses que estão aí. Então, hoje, eu quero representar esse povo de Japeri, ter um novo. E a própria Câmara de Vereadores vai entender que o povo quer um novo. Interessante, você falou do novo para Japeri. E nas campanhas de outras campanhas que eu observei, as pessoas também falam que amam Japeri. Né? Eu amo Japeri. E na sua camisa tem lá, né? Perfeito para Japeri, eu amo Japeri. O que você quer dizer com isso, assim? Por que isso? Daniel, eu amo Japeri porque cresci aqui na cidade, eu trabalho aqui, tem comércio aqui na cidade. Então, hoje eu quero organizar minha própria cidade. E hoje o que acontece aí é que os políticos não fazem isso. A primeira oportunidade que eles fazem é morar numa cidade organizada e não organiza a própria cidade. Então, hoje eu quero organizar minha cidade. Hoje, quando eles perguntam de projetos, me perguntam o que vai fazer, não adianta a gente mentir para o povo falando que vai fazer maternidade, hospital, se nem mesmo o nosso próprio hospital não está organizado ainda. Como que eu vou fazer um outro se eu não organizei o próprio? Então, hoje a gente precisa primeiramente organizar o que a gente tem dentro da cidade. É botar aquele hospital para funcionar com medicamento para o povo, a educação, não falar só de merenda, é educar aquelas crianças, que hoje todo mundo sabe que o futuro nosso é as crianças, então a gente precisa disso. E a educação não é só merenda, é ensino, qualificado de ensino para essas crianças que a gente tem dentro do município. E não acontece aqui. Jesus, estamos encerrando aqui o podcast Perfeito para Japeri. As tuas considerações finais. Eu agradeço, tá, Nathanael, por ter essa oportunidade de estar falando da minha história aqui, o povo de Japeri. Mais vezes a gente vai ter vários bate-papos para falar, tá falando do município, da carência do município, que o povo precisa. Eu acredito muito que a gente vai chegar nesse objetivo e vai governar para esse povo japeriense. Agradecemos a você que nos assistiu até o presente momento e falar que Perfeito para Japeri Podcast começou.
E você vai lá agora no Instagram lá do Zuzu e acompanhe as caminhadas e todos os projetos, o andamento dessa pré-campanha que ele já está mostrando para você aqui sobre a vida, sobre os projetos e a preocupação com o povo japeriense. Ficamos por aqui e até mais, pessoal. Perfeito para Japeri. Perfeito para Japeri. Vem. Tá só começando. Meu nome não tá aí. Tá só começando. Meu nome não tá aí. Perfeito para Japeri. Vem. Podcast Perfeito para Japeri com Nael Rodrigues. Japeri com Nael Rodrigues.